Olá e sejam muito bem-vindos à 39ª edição do Ressalto Ofensivo. Isto aqui numa semana muito mais parada, em que houve mesmo muito pouca coisa, ao ponto de que vou dedicar esta edição a brincar um bocadinho com fantasy trades, basicamente, que estive a montar para alguns jogadores que acho que podem estar que se podem movimentar nos próximos dias. A verdade é que quando eu estive a fazer isto durante a semana, um dos jogadores que tinha considerado era Lauri Markkanen, porque era provavelmente até o free agent ou restricted free agent mais interessante disponível. Posso dizer, não é, que correu um bocado mal, porque todas as trades que eu inventei acabaram por ser completamente deitadas por água abaixo, porque Lauri Markkanen acabou por ser contratado e numa trade. Por isso, como disse, foi um bocado desperdício de tempo no final. Antes de dizer então qual foi a trade que aconteceu, posso já falar das minhas ideias de trade que tinha. A verdade é que um dos destinos que tinha posto era para os Cavs. Eu tinha posto basicamente o sign and trade Lauri Markkanen por Cedi Osman. Não foi bem isto que aconteceu. E a outra trade também que pus para Lauri Markkanen foi Lauri Markkanen para os Kings num sign and trade por Tristan Thompson. Esta era, achava que até fazia bastante sentido, e Tristan Thompson acho que também fazia sentido nos Bulls, por causa, acho que é algo que falta, que é uma presença mais física nos ressaltos. Vukcevic não é suficiente, e depois Tony Bradley veio do banco, também acho que está longe do suficiente, mas pronto, não foi isto que aconteceu. O que aconteceu na realidade então, e falando então da troca que aconteceu, é que Lauri Markkanen de facto foi para os Cavaliers, mas foi num sign and trade em que envolveu três equipas. Estas três equipas são os Portland Trail Blazers e os Chicago Bulls, obviamente, e os Cleveland Cavaliers, obviamente que os Chicago Bulls tinham que estar envolvidos. Então, assim, a trade no instante, os Blazers recebem Larry Nance Jr. por parte dos Cavaliers. Os Bulls recebem Derrick Jones Jr., uma pick de primeira ronda protegida da lotaria dos Blazers para 2022 e uma pick de segunda ronda. E os Cavs recebem então Lauri Markkanen no sign and trade. Pronto, analisando isto das várias perspectivas, começando pela equipa então que assinou o free agent, isto começando pelos Cavs. Eu até acho que é uma contratação interessante por parte dos Cavs. Lá está, eu achava que fazia sentido, porque a longo prazo vejo uma rotação bastante interessante entre os três bigs que eles têm novos, ou seja, Jarrett Allen, Evan Mobley e Lauri Markkanen. Acho que pode dar aí um trio bastante interessante, com bastante versatilidade. Ou seja, algo mais focado defensivamente podemos fazer como como Evan Mobley e Jarrett Allen. Algo mais móvel e mais rápido podemos ter Lauri, e com algum lançamento e com mais lançamento exterior, podemos ter Evan Mobley a 5 e Lauri Markkanen a 4. Se queremos algo com mais presença defensiva e mais tamanho, e ao mesmo tempo com mais lançamento, temos então uma combinação de Lauri Markkanen e Jarrett Allen. Isto também é uma boa forma de assegurar, caso, espero que não seja a situação, mas caso aconteça de Evan Mobley não ser tão bom como esperado. Eu não acho que isso vai acontecer. Como eu disse, Evan Mobley é dos meus prospects preferidos. Eu acho Evan Mobley se calhar o jogador até com mais potencial. No entanto, existe sempre o risco, obviamente, de flop, não é? E dá também uma segurança bastante interessante, na minha opinião, para o lugar de 4 ou um small ball 5 também. E acho que dar uma oportunidade a um jogador que parece-me ter todas as capacidades para ser um 20-point scorer quase por jogo, e simplesmente acho que não foi aproveitado e nunca teve estabilidade na carreira e teve bastante azar. É a minha visão sobre Lauri Markkanen. Por isso, do lado dos Cavs, acho que estou um bocado mais positivo do que tenho visto geralmente. Passando então para a parte dos Bulls. Os Bulls recebem
recebem Derrick Jones Jr. e uma pick primeira ronda e a pick segunda ronda. Em termos de jogadores que para ajudar agora, não gosto muito. Não sou nem perto o maior fã. Acho que estou um bocado desiludido pelo retorno. Acho que podia ter sido muito maior. Derrick Jones Jr. dá alguma versatilidade na defesa de perímetro, dá algum atleticismo, mas não sinto que seja. Não vai mudar os grandes problemas que existem na equipa defensivamente. Não vai oferecer assim grande versatilidade ofensiva e não sei, acho que não é algo que vai mudar muito a equipa em si. É uma contratação interessante, como disse, vai dar alguma versatilidade a defensiva, principalmente. Aqui eu acho que o grande mérito desta troca para a parte dos Bulls foi o facto de terem recebido a pick primeira ronda Lottery Protected por parte dos Blazers e terem recebido a pick de segunda ronda, isso sim. Não há interesse imediato nessa pick, tendo em conta a direção aparente que tomaram, não é? Que foi de dar tudo agora com Zach LaVine. Não é dar tudo agora, mas ter buscado DeRozan. Lonzo Ball ainda é novo, certo, Kobe White também, mas Zach LaVine também já está perto do prime. Ou seja, é uma abordagem diferente. Mas a verdade é que esta pick pode vir a ser bastante valiosa, por isso também não vou desvalorizar e, como disse, tem sem dúvida algum interesse. Por isso, até foi. É uma troca interessante, não acho que vai mudar muito. Mas como disse, é uma troca interessante e não vou desvalorizar também por parte dos Bulls. Acho que podiam ter recebido melhor. Então passando para a outra equipa, que são os Blazers, acho que definitivamente receberam a melhor parte desta troca, de Larry Nance Jr. Larry Nance vai ser importantíssimo a vir do banco, oferece algo que os Blazers estão a precisar, que é defesa. Larry Nance penso que esteve em segundo com mais deflections por 36 minutos o ano passado, apenas atrás de Robert Covington, que vai partilhar o campo ou substituí-lo em vezes, por isso dá versatilidade defensiva que é muito importante para os Blazers, que é o que está a faltar. Vai ser demolidor um pick and roll entre Larry Nance e Damian Lillard, em que Larry Nance já tem um lançamento considerável para meter algum medo e o atleticismo dele para cortar para o cesto vai ajudar bastante. Por isso é uma trade que gosto bastante para o lado dos Blazers. Não achava que fosse esta medida dos Blazers, mas pronto, parece que eles vão tentar na mesma. Eles confiam mesmo nesta equipa. O meu maior problema é achar que isto não é suficiente para mudar a needle, não é? O que é o que se fala. Não é suficiente para achar que agora são uma equipa de playoffs. Playoffs, ou seja, de título. Mas pronto, melhoraram definitivamente. Melhoraram um dos pontos fracos, que é defensivamente. Receberam alguém que é excelente mesmo do lado defensivo, que é um dos jogadores mais subvalorizados da liga, na minha opinião, e acho que pode mesmo vai melhorar definitivamente os Blazers e o impacto dele acho que vai ser maior do que estão à espera, mas penso que o impacto não será o suficiente para mudar a perspectiva dos Blazers de equipa de playoffs para a equipa de título. Isto pode vir seguido, obviamente, de outros movimentos. Se não vier, lá está, um bom move, mas não o suficiente para considerar outra coisa do que os Blazers como uma boa equipa para chegar à segunda ronda e quem sabe finais. Pronto, analisando então o que aconteceu esta semana foi isto, basicamente, não aconteceu muito mais. E entretanto, então, estive a brincar um bocado com a Trade Machine e vou começar assim por um jogador que é obviamente o jogador que está mais em alta em termos de trocas, e estou a falar de Ben Simmons. Eu fiz muitas trocas à volta de Ben Simmons e tendo em conta o tempo do episódio, mais vale começar já a acelerar. Então a primeira troca que eu fiz, era Simmons para os Kings e basicamente fazia... os Kings recebiam Ben Simmons e Matisse Thybulle e os 76ers recebiam Buddy Hield, Tristan Thompson, Tyrese Haliburton. Obviamente que aqui haveria algumas picks aí dos Kings para os Sixers,
mas a verdade é que aqui os Kings recebiam alguém que podia oferecer versatilidade defensiva e que poderia encaixar perfeitamente com De'Aaron Fox e Davion Mitchell. Recebiam ainda mais versatilidade defensiva com Matisse Thybulle, que é algo que eles precisam definitivamente, e davam em troca um dos jogadores que parece estar mais que disponível, que seria Buddy Hield, que ofereceria então lançamento exterior para os Philadelphia 76ers. Receberiam também Tristan Thompson, que acho que é muito mais seguro que Andre Drummond. Eu já expressei muitas vezes e acho que Andre Drummond é um jogador que é o oposto de muitos jogadores em que a statline dele valoriza-o muito mais do que ele merece. E receberiam também um playmaker bastante novo, com bastante promessa e que pudesse contribuir já dos dois lados do campo, que é em Tyrese Haliburton, que foi genial o ano passado. E nota-se que está mais que pronto para contribuir para uma equipa mais acima. E receberiam bastante. Acho que é uma trade até bastante justa para os dois lados. E acho que era uma trade que fazia sentido, ou seja, uma nova casa para Ben Simmons nos Kings, oferecendo também Matisse Thybulle, dando duas certezas defensivas e duas peças novas que encaixam mais ou menos na timeline de Davion Mitchell e de Aaron Fox. E os Sixers recebiam um lançamento e um playmaker bastante responsável e bastante novo, que seria mais que suficiente, acho eu, para levar esta equipa a outro nível. Outra trade que eu tenho para Ben Simmons e o destino seria os Indiana Pacers, e basicamente os Pacers recebiam só Ben Simmons por Malcolm Brogdon e TJ Warren. Eu não acho que esta trade seja assim. Eu acredito que muita gente ouça esta trade e acha completamente absurda porque o valor de Ben Simmons está muito em baixo. Mas não esquecer que Ben Simmons esteve no top 3 para Defensive Player of the Year. Ben Simmons é LNBA, Ben Simmons é um jogador tremendo. E os Pacers receberiam aqui mais um jogador alto, mais um jogador com uma versatilidade defensiva tremenda. Isto aqui provavelmente deveria seguir de outro movimento que eu vou dizer mais tarde, envolvendo Miles Turner. Ou seja, eu estava aqui a reconstruir quase os Pacers por inteiro. E os Sixers receberiam Malcolm Brogdon, alguém que poderia organizar o jogo e que mesmo sem bola seria extremamente eficaz a lançamento. TJ Warren, alguém que agora tem um lançamento respeitável e que podia cortar para o cesto, acompanhado com Joel Embiid, e acho que faria todo sentido também. E é uma trade também que estou bastante orgulhoso, porque acho que faz bastante sentido para os dois lados. Isto incluindo a trade que depois tem de seguida para os Pacers. Mas gostava bastante que esta acontecesse, porque acho que é bastante interessante e podia levar os Pacers a outro nível, tal como os Sixers. Acho que tanto esta trade como a dos Kings era algo que podia levar o próximo nível para estas duas equipas. Outra trade interessante, esta foi das mais out of the box que tive em relação a Ben Simmons, é Ben Simmons para os Pelicans. Isto, ou seja, seria Ben Simmons ia para os Pelicans por Brandon Ingram e Satoransky. Aqui Sixers receberiam alguém que era capaz de criar o próprio lançamento e fora de bola ser um perigo também, em Brandon Ingram, quase como um Tobias Harris novamente, e um playmaker alto o suficiente e com um lançamento exterior perigoso o suficiente para que possa partilhar o campo e quase possa jogar a titular em Tomas Satoransky. Pelo menos eu acho que ele é bastante bom e na NBA simplesmente ainda não teve o sucesso que se calhar merecia. E isto aqui nos Pelicans, ok, é verdade que o fit com o Zion não é o melhor em termos ofensivos, porque Ben Simmons ia impedir a paint. Mas a verdade é que com a bola na mão a dividir entre Point Zion e Point Simmons, se calhar aqui a necessidade, aqui se calhar Devontae Graham como ameaça exterior, se calhar já fazia mais sentido. Se calhar aqui já não era tão grave Devontae Graham, Nickeil Alexander-Walker, Kara Lewis, não sei, acho que seria uma experiência interessante. Defensivamente acho que era mesmo muito interessante, porque o problema defensivo de Zion Williamson seria completamente coberto aqui, ou o problema defensivo de Devontae Graham, porque Ben Simmons poderia estar responsável à vontade pelo melhor jogador do outro lado do campo e poderia tapar pelo menos alguns problemas defensivos. Também foi um grave problema por parte dos sendo um grave problema por parte dos Pelicans no ano passado.
Mais uma trade que eu tinha, e isto é um dos destinos preferidos que eu tenho para Ben Simmons. Uh, Só que talvez a trade mais difícil de acontecer, porque é difícil ter o valor para esta equipa, mas seria Ben Simmons para os Wolves. Eu adorava ver Ben Simmons nos Wolves, já falei isso no último episódio. E a trade que eu tinha aqui para ele não é a melhor de todas, não, mas seria Malik Beasley e Patrick Beverley. Eu imagino que para os Wolves seria, para os Sixers seria muito mais importante ter D'Angelo Russell, mas a verdade é que eu não queria que isso acontecesse. Eu gostava mesmo de ver o que é que poderia acontecer com D'Lo, Karl Anthony Towns, Anthony Edwards e Ben Simmons, porque acho que é uma versatilidade, não sei, é fascinante para mim a versatilidade que este lineup poderia ter, as mãos na bola de D'Angelo Russell, porque eu não queria tirar D'Angelo Russell, porque isso aí ia fazer com que o Point Simmons aparecesse outra vez e opá, ele não é o Point Simmons, aqui acho que fazia todo sentido. O encaixe com Karl Anthony Towns é uma das coisas também que acho mais fascinante. Eu acho que ele encaixa mesmo muito bem com Karl Anthony Towns. Depois Jalen McDaniels também. Para mim um 5 de D'Lo, Anthony Edwards, Ben Simmons, Jalen McDaniels e Karl Anthony Towns. Eu adorava ver isto a acontecer. É super alto. No entanto, não perdem velocidade, não perdem em playmaking. Existe algum problema de espaçamento, mas não é assim tanto quanto parece. D'Lo é um excelente lançador. Anthony Edwards já é um lançador respeitável. Jalen McDaniels também. Karl Anthony Towns adora lançar de exterior. Ben Simmons podia estar na paint sem problema. E defensivamente é incrível. Eu acho que defensivamente é mesmo muito bom, porque Karl Anthony Towns, eu acho que tem as tools, as ferramentas suficientes para ser muito bom defensivamente, simplesmente nunca foi motivado a isso, por causa das equipas que teve. Eu acho que quando teve lá Jimmy Butler mostrou alguns flashes de realmente de boa demonstração defensiva. D'Lo seria o maior problema, mas lá está. Com Ben Simmons e Jalen McDaniels havia quem pudesse defender o melhor jogador de perímetro e o melhor jogador na paint, caso fosse ou o melhor wing defender, ou seja, havia uma versatilidade defensiva tremenda. Anthony Edwards também acho que tem todas as capacidades para ser um defesa mais que médio na liga, por causa das capacidades atléticas que tem, e adorava ver esta troca. Obviamente, para o lado dos Sixers, de todos os trades que eu falei até agora, é das menos interessantes. Receberiam Malik Beasley, Malik Beasley que teve uma temporada se calhar até underrated, foi bastante bom, e o lançamento exterior dele é real, e ele é bastante, pronto, ele é bastante bom mesmo. E daria aqui então espaçamento aos Sixers, e receberiam também Patrick Beverley, que acho que encaixa perfeitamente com a mentalidade dos Philadelphia 76ers, com a mentalidade de Filadélfia até, e acho que poderia ser também bastante interessante. Não nego que realmente não é a trade mais interessante para a parte dos Sixers, porque penso que conseguem receber mais pelo Ben Simmons. Mas não é má, não acho que seja má nem perto. Depois não consegui evitar fazer a troca óbvia, que é a troca entre Damian Lillard e Ben Simmons. Isto não me parece estar perto de acontecer ainda por cima depois da troca de Larry Nance, mas a troca entre, para mim, Damian Lillard por Ben Simmons, Thibault e Isaiah Joe, acho que seria o mais merecido, pelo menos, porque Damian Lillard é um MVP type player, não é? Ben Simmons não, mas depois iriam receber 3 jogadores novos. Isaiah Joe para mim é interessante. Matisse Thibault, já falei dele ao longo da época e continuo a falar que ele pode no ataque não contribuir assim tanto, mas o que ele faz no lado defensivo torna-o basicamente sempre jogável. Ele é sempre quase o melhor defesa de perímetro quando está em campo, e ainda é bastante novo, ou seja, o jogo ofensivo ainda pode aparecer, o defensivo só vai melhorar. E Ben Simmons, adorava ver Ben Simmons nos Blazers, acho que era um novo início, logo com uma equipa assim, logo um core já bastante decente com Ben Simmons e Matisse Thybulle, aliás é Joe mesmo. E depois a CJ McCollum poderia ser trocado até por
novas, um jogador mais novo, um core mais novo. E eu tenho mesmo muita esperança. Eu acho que Ben Simmons é mesmo muito bom. Eu acho que esta trade faria sentido para os dois lados. Não me parece que vai acontecer, mas por muito óbvio que fosse, não poderia evitar de o fazer porque, como disse, esta é provavelmente a fantasy trade mais recorrente, não é? Que é Ben Simmons por Damian Lillard e ver o que é preciso dar de cada lado. Eu sei que se calhar anda a valorizar Ben Simmons nestas trades. A verdade é que eu acho que Ben Simmons é que está mesmo muito desvalorizado porque eu continuo a achar que Ben Simmons é mesmo um muito bom jogador e lugar e tem muito mais que lugar na liga e precisa simplesmente de um novo começo de carreira porque eu acho que as pessoas esquecem-se talvez da qualidade de Ben Simmons. Pronto, estas são as minhas trocas para o Ben Simmons, mas não é o único jogador onde eu me foquei e como disse, um dos destinos que tinha posto para ele era nos Pacers. Uh, e a trade dos Pacers, relembrando só, seria então Brogdon e Warren por Simmons. E então há um jogador nos Pacers também que parece-me que está não muito encaixado. E esse é Miles Turner. E eu acho que Miles Turner tem dois claros lugares onde seria interessante ir. Miles Turner, para mim, acho que podia ir para os Celtics. Os Celtics têm Robert Williams, é verdade, mas acho que Miles Turner, mesmo assim, dava mais segurança defensiva. E a troca seria Miles Turner por Josh Richardson, Aaron Nesmith e Grant Williams. Basicamente, os Celtics receberiam um poste defensivo com mais certezas do que Robert Williams, apesar de terem renovado. Existe sempre algumas dúvidas, não é? De alguém tão novo ainda ter que assumir tanto, apesar de ter jogado fantasticamente, de forma fantástica nos últimos playoffs, não estou sequer a pôr isso em causa, mas é complicado por vezes confiar em jogadores tão novos. E os Pacers, imaginando que esta troca aconteceria, mesmo se não acontecesse, receberiam um wing defender em Josh Richardson, que penso que tem muito mais a oferecer do que ofereceu esta última época. Receberiam alguém novo, Aaron Nesmith, que jogou bem na Summer League e que acho que este ano tem muito mais a oferecer do que ofereceu o ano passado. Os rookies do ano passado para mim têm todos quase uma desculpa porque foi um ano muito atípico. E pronto, o Grant Williams seria mais um acerto de salários do que outra coisa. Acho que é um jogador interessante, pode ainda crescer, mas não acho que seja o jogador mais interessante de todos. Isto aqui, lá está, permitiria também jogar com... Isto com Ben Simmons, poderia ter um frontcourt então de Domantas Sabonis e Ben Simmons e depois Josh Richardson, Chris Duarte, pronto, Caris LeVert, exatamente, ou seja, um 5 bastante interessante, depois com Jeremy Lamb a vir do banco também, e acho que seria uma equipa interessante para os Pacers, até porque não me parece que os Pacers vão tentar ir muito novo, até por causa do treinador Rick Carlisle que foram buscar. Outra trade interessante, na minha opinião, seria, então também para Miles Turner, seria Miles Turner arrumar a Golden State. Os Golden State Warriors querem realmente o título e o poste não pode ser, na minha opinião, James Wiseman. Tem que ser outro poste. E irem buscar Miles Turner acho que fazia todo sentido, até porque a fisicalidade eu acho que ainda iria aparecer ainda mais com a presença de Draymond Green, por exemplo. E pronto, a proposta que eu tinha aqui seria então Miles Turner por Miles Turner, Justin Holiday e Edmond Sumner, ou seja, aqui os Warriors receberiam um poste que encaixava perfeitamente com Steph Curry, com Klay Thompson quando ele voltasse, com Otto Porter, por exemplo, com Draymond Green e Miles Turner, porque sendo Draymond Green o pior lançador, Miles Turner já tem um lançamento respeitável. Receberiam mais um wing defender em Justin Holiday, ou seja, não teria que ser só Otto Porter a titular, podia ser Justin Holiday. E um young guard, pronto, que já mostrou algumas coisas, alguns flashes interessantes em Edmond Sumner. E por parte dos Pacers receberiam Andrew Wiggins. Eu sei que isto parece muito simples, mas eu acho que Andrew Wiggins é realmente mesmo muito bom jogador e acho que já o mostrou esta última época em Golden State e seria interessante vê-lo
novamente num papel mais importante depois de se calhar este ano de maturação por parte de Andrew Wiggins. E se há treinador que acho que consegue tirar o melhor por parte dele, é um treinador como Rick Carlisle. E se a troca, por exemplo, Ben Simmons acontecesse, epá, seria mesmo muito interessante ter Domantas Sabonis, Ben Simmons, uh, Caris LeVert, Jeremy Lamb e Andrew Wiggins, por exemplo. Mesmo se não acontecesse esta troca, estamos a falar de Caris LeVert, Malcolm Brogdon, Andrew Wiggins, Domantas Sabonis, TJ Warren, Torrey Craig, depois a do banco, o Gabi Datsey, Chris Duarte, TJ McConnell. Ou seja, acho que seria muito, muito interessante. E pronto, também não fiz muitas mais trocas por parte do Miles Turner. Também acho que não vale a pena. Lá está, eu peguei muitos jogadores. Depois, outro jogador que acho que isto aqui até poderia fazer sentido e que parece que está na trade deadline é Porzingis. Eu não fiz muitas com o Kristaps Porzingis, no entanto, pus dois destinos interessantes. Um dos destinos que pus foi para os Magic, porque acho que os Magic têm tudo para tentar apostar nele. Eu sei que ele já tem muitos big men, ou jogadores mais altos para as posições interiores, ou seja, Jonathan Isaac, Mo Bamba, Wendell Carter Jr., ou seja, jogadores novos e com potencial. Mas eles estão num período em que acho que estão mais que dispostos a dar oportunidades e Porzingis ainda é novo. Ou seja, dar uma oportunidade a Porzingis não ia dar cabo do dinheiro, porque o cap space provavelmente não iria ser utilizado nos próximos 2-3 anos. Não me parece que esperam nos próximos 2-3 anos estarem a ir buscar uma estrela que precisam de poupar o cap space. E acho que em troca poderiam dar duas peças muito interessantes para os Mavericks, em Gary Harris e Terence Ross, que são dois jogadores que acho que encaixariam perfeitamente com o Luka Doncic, porque seriam dois jogadores que, no caso de Gary Harris, ofereceria mais do lado defensivo, no caso de Terence Ross, ofereceria mais no lado ofensivo, mas acho que é este exatamente o tipo de jogadores que se deve pôr à volta de Luka Doncic. É verdade que se calhar precisam de uma segunda estrela que Kristaps Porzingis não é, mas que se conseguissem trocar, tendo em conta o valor de Kristaps Porzingis neste momento, por dois jogadores que conseguiriam contribuir imediatamente à vontade para uma equipa de playoffs e para chegar mais longe, acho que até receberiam algo interessante em Gary Harris e Terence Ross, que se calhar estão um bocado esquecidos. E isto porque o valor de Kristaps Porzingis está cada vez mais baixo e acho que até era um bom return por Kristaps Porzingis. A outra troca que tinha para Kristaps Porzingis era, em vez de ir para Orlando, iria então para Oklahoma City e, obviamente, com algumas piques de lado dos Oklahoma City Thunder para os Dallas Mavericks, porque são os que têm as piques todas, e seria Kristaps Porzingis para Derek Favors. Muito simples, mas acho que Derek Favors é bastante underrated neste momento. Derek Favors é um jogador bastante bom. Os Mavericks limpavam boa parte do cap space com isto logo. Receberiam um poste que poderia contribuir defensivamente, que eu acho que é algo que eles têm um bocado de dificuldade. Dwight Powell é bastante bom, mas não sei se é suficiente para assegurar alguma estabilidade defensiva quando são jogadores um bocado mais físicos, como é o caso de Embiid, por exemplo, ou Jokic. Derek Favors seria mais do que capaz para isso. Lá está, poupavam algum cap space e tinham aqui um jogador que eu acho que é um dos jogadores que consegue mais contribuir, que tem caído um bocado no esquecimento, e os Standard, não é muito difícil ver a perspectiva aqui dos Standard também, que é a mesma dos Magic, que é dar uma oportunidade a um jogador novo ainda, que já mostrou bastante potencial e que se calhar pode ser que volte outra vez ao que ele fez em New York, e eles também não vão precisar do cap space para os próximos anos, acredito. Shai Gilgeous-Alexander, ok, mas não muito mais do que isso. Pelo menos em termos de renovações, Lu Dort está num contrato incrível, por isso eu acho que faria todo sentido dar uma oportunidade a Porzingis, até porque não se sabe, imagina que ele cresce realmente, e imaginem o potencial de um 5 de Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Josh Giddey, se realmente corresponder,
Pokuševski e Porzingis, um frontcourt de Poku e Porzingis, epá, Pipi, Poupou, Poku e Porzingis, Poupou, incrível. Eu já estou aqui a imaginar coisas, adorava aqui ter o meu frontcourt de Poupou, acho que soa tão bem. E acho que seria capaz de coisas incríveis. Só de imaginar, então, lá está a ver Kristaps Porzingis e Pokuševski é mesmo de outro mundo. Pokuševski a passar a bola, opá, fantástico mesmo. Só a perspectiva disso acontecer, mas estou-me a entusiasmar com algo que provavelmente não vai acontecer, infelizmente. Uh, Mais uma vez, não foi só estes jogadores que eu peguei. Outro jogador que peguei, isto aqui por causa de Derrick Favors, porque acho que Favors tem bastante valor, foi em vez de Derrick Favors ir para Dallas, iria para Los Angeles, para os LA Clippers, e porque acho que faria todo sentido. Os Clippers tivessem um frontcourt de Derrick Favors e Ibaka, ou seja, já revelando que Ivica Zubac iria para o outro lado, por causa da fragilidade que Zubac se revelou nos últimos playoffs, Derrick Favors dava uma certeza, caso Ibaka tivesse lesionado, ou em jogos que Ibaka, porque Ibaka não é tão físico, em que Ibaka então não pudesse estar em campo e que fosse preciso alguém mais físico, Derrick Favors contribuiria para lá está, um 5 defensivamente incrível novamente, não seria uma fragilidade. E Ty Jerome também iria para os Clippers, acho um young guard muito interessante. E para os Thunder, em troca, receberiam Keon Johnson, a pick 21, e Vika Zubac, dois jogadores novos. Vejo aqui, acho que faz todo sentido, e são equipas que já fizeram trocas antes. Mais uma vez, eu se calhar estimo muito o valor de Derrick Favors, mas eu acho que Derrick Favors é mesmo muito bom jogador, e acho que nos Clippers, quando estivesse então para o ano ou no final deste ano Kawhi Leonard saudável, eu acho que aqui podia ter uma equipa mesmo muito perigosa. Eu acho que é uma equipa que seria mesmo muito perigosa, porque acho que Derrick Favors consegue mesmo levar certas equipas ao próximo nível por causa do que ele consegue cobrir. E acho que é um jogador que está um bocado esquecido na memória dos fãs. Eu ainda vou falar de Damian Lillard, obviamente, mas vou deixar Damian Lillard para o fim, para fazer o full circle, visto que as primeiras trades em que pus Simmons envolviam Damian Lillard. E vou falar de outro jogador que poderia estar também, não poderia não, quase certeza que vai se mover. Estou a falar de Goran Dragic. Goran Dragic neste momento está nos Raptors, não parece que vai acontecer buyout, parece mesmo que simplesmente vai haver uma troca mais tarde ou mais cedo. E pronto, obviamente que um dos destinos é Dallas Mavericks, é um dos que se fala e não vou não fazer nem não falar. E então os Mavs receberiam Goran Dragic e não há muito a falar, não é? O companheiro de backcourt de Luka Doncic na seleção eslovena, não há muito a dizer. E pronto, o encaixe obviamente é bastante bom, eles já se conhecem há muito tempo e defensivamente ia tremer um bocado, mas ofensivamente poderia ser incrível, o potencial ofensivo que existe neste frontcourt, neste backcourt seria incrível. E em troca os Raptors receberiam Tyrell Terry, um point guard novo que eu acho que já deu alguns flashes esta Summer League. Trey Burke, também um point guard ainda relativamente novo, que já também tem algum valor. E principalmente o canadiano Dwight Powell, que daria algo que os Raptors, agora com Precious Achiuwa se calhar têm, mas antes não tinham, mas mesmo assim alguma versatilidade também no frontcourt, em que teriam Siakam, Achiuwa, Boucher e Powell. Isto sem tirar de Khem Birch também, ou seja, teríamos aqui uma rotação incrível de big mans, se calhar até já demasiado, mas encaixava até mais ou menos no modelo quase de negócio dos Raptors. E receberiam aqui de Dwight Powell, não é? Alguém do Canadá, que acho que também existe muito essa... Nota-se por causa do draft de lá no Benton, por exemplo, foi recebido com muito carinho por ser canadiano. Corey Joseph também foi sempre recebido com muito carinho por parte dos fãs. Daí então
achar que seria uma troca interessante por parte do Carinho também para receber um canadiano de volta. Outro destino que teria para Goran Dragic, seus Wizards. Eu acho que os Wizards têm muito a oferecer e Goran Dragic acho que encaixava mesmo muito bem nos Wizards. Uma rotação de backcourt de Spencer Dinwiddie, Goran Dragic, Bradley Beal e Raul Neto. Epá, acho que era incrível. Gostava mesmo muito de ver a acontecer. Goran Dragic poderia partilhar o campo até com o Spencer Dinwiddie e Bradley Beal. Ou seja, todos eles são jogadores que podem jogar fora de bola, daí ser super interessantes pensar nesta rotação. E eu acho que em troca se dessem, por exemplo, KCP e Danny Avdija, acho que já era um bom retorno, porque os Raptors receberiam aqui um wing que acho que ainda tem bastante potencial em Danny Avdija. Eu gosto de Danny Avdija e acho que ele tem ainda algum potencial e acho que já o ano passado jogou bastante bem e esteve na melhor situação. Obviamente que as fragilidades defensivas apareceram, mas numa equipa que andava a defender tão mal era quase impossível não aparecer. E receberia um KCP que mais tarde poderia ser revertido em mais valor, ou então, caso a perspectiva fosse mesmo playoffs, encaixava perfeitamente no mais wing, pronto, um wing defender e alguém que contribui bastante para o título dos Lakers. E o último destino que teria para Goran Dragic seria nos Warriors, numa troca enorme, mas eu acho que seria muito interessante porque eu punha os Warriors a receber, para além de Goran Dragic, receber Pascal Siakam, ou seja, receberiam aqui um point guard para vir do banco incrível em Goran Dragic, ou seja, Dragic vir do banco, ou então até mesmo partilhar o campo com Curry e com Klay Thompson. Acho que era perfeito. Eu acho que ficava o perigo que este backcourt dava era tremendo. E depois receberiam Siakam, que acho que é também uma peça importantíssima. Ter Draymond Green e Siakam, por exemplo, ou Kevin Looney e Siakam, ou pronto, uma combinação, ou até mesmo Nemanja Bjelica e Siakam. Siakam, acho que as pessoas esquecem o valor. Siakam já foi ao NBA, Siakam já foi ao Star. Ele teve uma época mau ano passado, mas a equipa teve muitos azares mesmo. Pascal Siakam foi em momentos até o segundo melhor jogador na equipa do título. É mesmo muito bom jogador, defensivamente é dos jogadores mais versáteis da liga e o que pode oferecer, lá está, a versatilidade ofensiva que oferece, a versatilidade ofensiva também que oferece aos Warriors, em que ele pode estar fora à espera da bola quando o Curry ou Klay ou Draymond Green está com a bola, pode fazer pick and roll com Draymond Green, pode ser ele a ser o originador e levar ele a bola. Ele tem boa capacidade de passe, dava uma versatilidade tremenda aos Warriors. Adorava ver Pascal Siakam e Goran Dragic nos Warriors, apesar de adorar Siakam, mas caso o próximo passo dos Raptors fosse algo mais rebuilding, adorava ver. E lá está, se o passo fosse mais rebuilding, eu penso que em retorno, por causa de contratos e por causa de ter Maple Jordan de volta ao Canadá, eu até tenho alguma curiosidade de ver Andrew Wiggins nos Raptors. Tenho mesmo muita curiosidade. Eu acho muita piada ver jogadores canadianos nos Raptors e sempre foi um jogador que eu gostei muito, Andrew Wiggins. E nunca desisti dele e adorava ver Andrew Wiggins nos Raptors. E como disse, ele acho que esta última época teve mesmo muito bem o suficiente para se pôr algumas apostas nele. Adorava vê-lo nos Raptors, como disse. Jogar pela equipa da casa, vê-la defender as cores do Canadá. Acho que não era só eu, acho que mesmo lá está um menino de Toronto ser o foco, acho que ele já tem a maturidade para o fazer. Os Raptors também deveriam receber por causa de Siakam e Goran Dragic. James Wiseman, acho que ele ainda tem potencial para ser bastante bom, obviamente, ainda é muito novo, muito raw, mas se há equipa que o pode desenvolver e se há franchise que tem mais capacidade para desenvolver e tem um bom histórico de desenvolver jogadores, até jogadores mais novos e mais raw, são os Raptors e mesmo no frontcourt, daí achar que também o encaixe poderia ser muito bom
pronto, nos Raptors, e acho que iria haver paciência, porque o talento continua lá. James Wiseman só teve um ano e teve magoado em boa parte dele. E depois recebiam também um guard bastante interessante em Michael Mulder, que eu acho que também tem algum potencial para ser um bom guard da vida do banco. E esta era das trocas que eu até achava mesmo piada acontecer, porque levava os Warriors a outro nível e levava os Raptors a estabilizar-se já numa rebuilding até bastante rápido. E Wiseman e Wiggins ficariam nos dois ends quase pronto, da idade, em que Wiggins seria o mais velho, mas não seria muito velho, quase como Siaka, mas depois parte OG Anunoby e Fred VanVleet com Wiggins, mas depois Wiseman, Scottie Barnes. Gostava muito de ver isto a acontecer. E pronto, pegando em Siakam, não quero ver Siakam fora, mas foi um dos jogadores mais falados, e isto aqui uma troca simplesmente que eu me lembrei que poderia acontecer, que era Siakam para os Grizzlies, porque acho que os Grizzlies com Pascal Siakam poderiam dar o próximo passo, e por causa de tudo o que já disse, e acho que o encaixe dele com Jaren Jackson Jr. seria perfeito, porque qualquer um dos dois pode estar fora da linha de 3 pontos. E do outro lado, quem é que teria? Como eu disse, Steven Adams, para além de ser bom jogador, é por causa do contrato, teria que ser, mas é muito bom jogador. E como eu disse, eu acho muita piada a ver jogadores do Canadá a voltar a casa, e Dylan Brooks e Brandon Clark, dois jogadores novos com bastante potencial e que se encaixavam bem com Scottie Barnes e com a mentalidade defensiva dos Raptors, e mesmo com Precious Achiuwa, e em termos de tamanho, mentalidade. E acho que Dylan Brooks e Brandon Clark ainda dariam mais por ser no Canadá. Eu adorava ver isso acontecer. E depois ainda a pique deste ano, Zaire Williams, que mostrou ser bastante, depois do ano de desilusão que teve em Stanford, mostrou ser bastante mais... pronto, que a promessa, e que se calhar a pique no 10 não foi assim tão errada quanto isso, nesta Summer League. E acho que os Raptors receberiam um pacote até bastante interessante por Siakam, e algo que lhes pudesse já dar alguma estabilidade no momento e alguma promessa no futuro. Era uma trade também que achava bastante interessante para o lado dos Raptors, e não me importava nada de ver acontecer. Bem, antes de então ir para Damian Lillard, vou só falar assim de umas trades aleatórias para outros jogadores que acho que possam movimentar-se. Uma rápida foi para Christian Wood para os Hawks, acompanhado por Eric Gordon, por Danilo Gallinari, Okongwu e Cam Reddish. Christian Wood encaixava perfeitamente com John Collins ou com Clint Capella, ou a vir do banco. O pick and roll com Trae Young seria incrível. O Christian Wood viu-se o que ele conseguiu fazer quando teve James Harden ao lado, por isso penso que a produtividade poderia ser semelhante, e receberiam mais um lançador na Eric Gordon. E em retorno davam Danilo Gallinari, que tem que ser por causa de contratos, e apesar do valor, era um jogador de frontcourt que perderia algum tempo com a presença de Christian Wood. Onyeka Okongwu, obviamente, um jogador mais novo, mas que muita promessa, mas que ainda não deu, não é? Já deu muita promessa, já mostrou muito, mas nunca o suficiente. O suficiente para, não é, para mantê-lo por causa de Christian Wood, tendo em conta que Christian Wood eu acho que é mesmo muito bom, e acho que às vezes as pessoas não se apercebem quão bom é. E Cam Reddish, porque acho que teriam que dar mais um jogador mais novo. Isto porque eu acho que lá está, que o valor de Christian Wood seria bastante alto, e Cam Reddish, se calhar dos jogadores novos, apesar de ter mostrado muito bons sinais, seria se calhar o menos valioso. Ou ele ou Jalen Johnson, depende da perspectiva do front office e das esperanças que tem Jalen Johnson, que é mais difícil de perceber tendo em conta que foi uma pique tão recente. Outro jogador que tem aqui uma troca assim meio aleatória, é um jogador que não parece movimentar-se no futuro, mas seria Bradley Beal, e também para os Hawks, porque eu acho que os Hawks são das equipas que têm dos pacotes mais interessantes, mais novos para oferecer por grandes superestrelas, incluindo Bradley Beal, se este aparecer descontente. E o pacote seria... os Hawks receberiam, para além de Bradley Beal, receberiam Davis Bertans e KCP.
não há muito a justificar. KCP viria do banco, 3&D encaixava perfeitamente com Bradley Beal e com Trae Young e com Cam Reddish. Cam Reddish? Não, não é. Cam Reddish já vou dizer que ia para o outro lado. Mas com DeAndre Hunter, com o Sheriff Cooper, que acredito que iria jogar. Davis Bertans, mais uma vez, encaixaria perfeitamente com o Trae Young, com John Collins, com Clint Capella, e também na perspectiva de eles conseguirem juntar um contrato mau com um contrato de Bradley Beal, porque eu acho que era inevitável isto a acontecer, e receberiam um Bradley Beal e acho que não há muito a explicar. Em troca dariam então Gallinari com Davis Bertans ainda mais perderia o valor e a necessidade e era preciso acertar contratos. De volta também a Bogdanovic, e tanto Bogdanovic como Gallinari seriam duas peças que podiam reverter depois por picks ou jogadores novos interessantes para equipas que queiram ganhar agora. Bogdanovic teria que sair porque eu acho que perderia lugar. E depois ainda recebeu então Onyeka Okongwu, como disse, um jogador novo bastante interessante, que até o encaixe com o Rui Hashimura poderia ser muito interessante defensivamente, e oferece mais defensivamente do que Thomas Bryant, por exemplo, o poste mais novo. E receberam depois dois jogadores novos com bastante potencial, em Cam Reddish e Kevin Huerter, e não há muito a dizer, não é que obviamente que os Hawks teriam que dar muitos jogadores novos por causa de Bradley Beal. Bradley Beal é uma super estrela, mas dariam aqui dois jogadores que não seriam essenciais. Os Hawks continuariam com uma depth incrível para todas as posições, e os Wizards seriam aqui um bom trio de jogadores novos, para além de dois jogadores valiosos que poderiam reverter por mais jogadores novos ou picks. E lá está, Kevin Huerter, Cam Reddish e Okongwu, aqui três jogadores bastante novos e interessantes. Isto depois com Rui Hashimura, com Corey Kispert, com Kyle Kuzma, fica bastante interessante. Eu acho que só falta aqui um playmaker. Spencer Dinwiddie não parece ser isso, mas caso Spencer Dinwiddie, Bogdanovic e Gallinari, se calhar dá para ir buscar alguém nessa perspectiva. E era uma trade assim maluca, mas acho que se há equipa que tem potencial para ir buscar Bradley Beal, os Hawks são sem dúvida uma sneaky team que tem mais que essa de suficientes novos interessantes. Então, como eu disse, agora passar para os Blazers, e antes de passar para Lillard vou fazer só umas trocas para CJ McCollum, caso isso acontecesse. CJ McCollum, mais uma vez, também ponho os Hawks aqui e não vou dar mais justificação. Seria CJ McCollum por Gallinari, Reddish e Kevin Huerter. Isto aqui, imaginando que uma troca prévia por Damian Lillard aconteceria, pronto, não é difícil de imaginar. Como disse, Gallinari por causa de contratos, Cam Reddish e Kevin Huerter, jogadores novos, têm valor, e seria a aposta dos Blazers, que era um rebuild. CJ McCollum, Bradley Beal dos pobres, basicamente. Outro destino para Bradley Beal, para CJ McCollum, seria os Knicks, por exemplo, e seria, por exemplo, por Alec Burks, RJ Barrett, Kevin Knox e Quentin Grimes. Aqui os Blazers receberiam Alec Burks, que recebeu um contrato um bocado duvidoso, mas que pode ter algum valor depois por trocas, não muito. E receberiam 3 jogadores novos, um deles com uma certeza quase, e acho que é isso que queriam, em RJ Barrett, que eu acho que se calhar até vai explodir este ano, que mostrou muito bons flashes o ano passado e mostrou ser muito interessante. Receberam Kevin Knox, que a esperança está tão lá em baixo, mas pode ter algum valor para equipas que estejam dispostas a tentar, e Quentin Grimes, que foi a pick de primeira ronda, que também mostrou ser bastante mais interessante do que eu estava à espera. Pensava que Miles McBride é que devia ser essa pick, mas Quentin Grimes por acaso até se mostrou bastante bem. Pronto, estes moves fariam sentido então com o movimento de Damian Lillard, e vamos então acabar esta sessão de Fantasy Trades com então as trades de Damian Lillard. Para além das trades de Damian Lillard que já disse, tenho mais que foi por Simmons, tem mais duas, uma para cada conferência. Uma seria para os Kings, Damian Lillard por De'Aaron Fox, Marvin Bagley e um bom número de picks. Eu acho que esta era bastante interessante, porque os Blazers receberiam um point guard muito novo, quase All-Star também, em De'Aaron Fox, e receberiam Marvin Bagley, que é um jogador que ainda é bastante novo e que ainda pode ter muito a oferecer à liga, e é uma questão de apostar. Os Kings receberiam Damian Lillard, e se calhar o jogador que os pode levar ao próximo nível.
Damian Lillard, Tyrese Haliburton, uh, Harrison Barnes, Rickon Holmes, David Mitchell, Keta. Aqui se calhar já tem as peças para Buddy Hield, as peças para ir mais longe. Ou então com a trade Ben Simmons e aqui Damian Lillard, Ben Simmons, mas isso aí já seria misturar muitas trades. E o outro destino, e pronto, a trade final que tem aqui para Damian Lillard, seriam os Celtics. Eu acho que os Celtics são uma das equipas sneaky que podem oferecer por Damian Lillard. Tem algumas peças interessantes, quando digo algumas, são ainda bastantes. E o que eu diria aqui era Damian Lillard por Jaylen Brown, Chris Dunn e Robert Williams. Não há muito a explicar por parte dos Celtics. Os Celtics iriam buscar um point guard quase MVP e não é muito difícil imaginar um 5 de Damian Lillard, Mark Smart, Jason Tatum e pronto, Robert Williams não, mas Al Horford aposte, e Josh Richardson caso não fosse trocado, por exemplo. Acho que sem dúvida levaria-os ao próximo nível. Schroeder a vir do banco é sem dúvida uma equipa. Eu acho que é sem dúvida uma equipa de título que poderia que se perspectiva aqui. Nem não há muito a explicar, não é? Pronto, e depois ainda a vir do banco Carson Edwards, Canter, Romeo Langford, Aaron Nesmith, Peyton Pritchard. Acho que tem aqui depth mais que suficiente para ser uma equipa para ser tomada em conta, porque Damian Lillard é isso mesmo e produtividade ofensiva existiria, não é? Damian Lillard, Jason Tatum, defensivamente versatilidade, tanto Tatum é um defesa bastante bom, Al Horford excelente, Marcus Smart excelente, obviamente que se perderia com Jaylen Brown, mas Marcus Smart poderia fazer isso, Romeo Langford e Aaron Nesmith podem oferecer também isso. Josh Richardson sem dúvida que oferece. Dennis Schroeder a vir do banco é um six-man incrível para uma equipa de título, porque já o foi, apesar de não ter sido o melhor. E por parte dos Blazers receberiam então 2 jogadores novos, um deles uma quase certeza quase All-Star em Jaylen Brown, não há muito a duvidar, seria uma peça bastante interessante para montar à volta. Se é a peça principal, se calhar não, mas é uma peça já adicional, ainda bastante novo, que já teria segurado durante algum tempo, interessantíssimo. E receberiam, lá está, Robert Williams, alguém também bastante novo, que poderia também oferecer então uma versatilidade defensiva e já também algum potencial de reconstrução aqui da equipa. E também Chris Dunn, que ainda é novo o suficiente, acho eu, e que tem valor. Eu, pelo menos, sou um grande fã de Chris Dunn. Eu gosto muito de point guards atléticos, rápidos, bons defensivamente. E sempre tive muita esperança em Chris Dunn, que infelizmente até agora lesões e outras situações não permitiram que acontecesse. Mas eu continuo a ter alguma esperança em Chris Dunn. E bem, depois desta edição um bocado mais longa, consegui então dar a volta às minhas trades todas, as Fantasy Trades, algumas estragadas então por causa de que Lauri Markkanen foi entretanto assinado num sign and trade, mas entretanto ainda nenhuma foi estragada. Espero que até ouvirem isto não aconteça o mesmo, espero que não seja uma noite ou umas noites loucas de NBA que às vezes acontece. Eu acredito que não, penso que as trades agora virão quando as restrições de assinar levantem e muitos mais jogadores estarão disponíveis para assinar. Pronto, espero que tenham gostado desta edição, é uma edição mais livre e pronto, veremos o que é que acontece nas próximas semanas da NBA. Até a próxima semana. Tchau!
I saw